Olá, professores, sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro do workshop Práticas Inclusivas na Educação Infantil para Iniciantes. E se você perdeu os encontros anteriores, então agora você vai mirar a câmera do seu celular e você vai poder assistir aos os encontros anteriores. É muito importante que você assista todos os encontros, porque cada um vai trazer uma prática diferente, algo que vai ajudar muito aí no seu planejamento durante as suas práticas cotidianas na unidade. Então, mire a câmera do seu celular se você perdeu algum dos encontros anteriores e assista. E a nossa trajetória até aqui? Vamos retomar um pouquinho como que foi os nossos encontros anteriores, o que nós conversamos. No nosso primeiro encontro, nós tivemos aqui a presença do professor Guilherme e nós conversamos um pouquinho sobre se planejar, a importância de nós conhecermos as nossas crianças antes de realizar o nosso planejamento. Lembrar sempre que as nossas crianças da educação infantil, elas estão experimentando, vivenciando tudo pela primeira vez. Então a gente precisa oportunizar essas vivências, essas experiências significativas para as nossas crianças. E vimos um pouquinho também sobre a rotina, essa importância da rotina para as nossas crianças que têm um pensamento rígido, que tem uma rigidez cognitiva, pensando principalmente em todos os momentos que nós temos lá na unidade, que são muitos momentos dentro das nossas práticas cotidianas, e nós temos muitas transições. Então essa rotina ela antecipa, ela trabalha a previsibilidade para essa criança. Teram a prática da professora Michele e conheceram também o Davi. A professora compartilhou várias adequações, né? Como que ela faz para incluir o Davi nas práticas pedagógicas, que realiza tudo com os pés e ele participa de todas as propostas. Conversamos também sobre os espaços, sobre essa organização do espaço. No primeiro encontro, nós falamos sobre planejamento. E é importante também que a gente planeje os nossos espaços para poder incluir e contemplar todas as nossas crianças no planejamento e nas nossas propostas também. Então foi um momento muito rico e muito desafiador, porque a professora Michele trouxe um trabalho com argila num espaço externo e foi uma prática muito bacana que fica aí como sugestão para vocês. E no nosso terceiro encontro, nós tivemos a presença da professora Josiane, que trouxe um pouquinho dessa questão da modelação do brincar, a importância do professor como modelo, onde ele precisa ensinar essa criança. Se ela tem dificuldade nessa questão do brincar, quando ela não está no nível do brincar simbólico, nós, enquanto professores, precisamos mostrar para essa criança como que eu brinco, mostrar a função desse brinquedo. Se a criança não está no nível simbólico, ela não dá função social para o brinquedo, nós precisamos mostrar para ela, sentar junto, mostrar como fazer. Nós somos o professor brincante na educação infantil. Então, nós precisamos sentar juntos, nós somos esse modelo. Então, eu trouxe todas essas dicas, sugestões de como realizar essa modelação, que muitas vezes também precisa ser física, né, que é pegar na mãozinha da criança, fazer o movimento do carrinho e mostrar para ela como que eu brinco com esse carrinho. Então também foi um momento muito rico. E hoje nós temos mais uma prática inclusiva do CEMEI Milton Luiz Pereira, que fica na regional do Tatuquara. E nós temos aqui hoje a nossa primeira convidada, porque nós vamos ter mais uma do CEMEI também, a diretora Débora, do CEMEI Milton Luiz Pereira. Débora, seja muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui hoje com a gente para compartilhar da prática que vocês realizam lá no CEMEI. Então, vou passar aqui para você. Fique à vontade, Débora. Obrigada pelo convite, né, agradeço à Coordenadoria de Inclusão, a você, Suelen, por confiar no nosso trabalho, né, e, permitir esse compartilhar de práticas que é tão importante. Estou na gestão do CEMEI, mas a educação inclusiva não se faz sozinho, né, então temos lá, o agradecimento aos professores, profissionais de apoio, pedagoga, assistência pedagógica, todos que estão envolvidos nesse processo, né, prof, porque ninguém faz educação inclusiva sozinho. O CEMEI ele está localizado no Tatuquara, nós temos uma demanda ali de aproximadamente 174 crianças, que são atendidas em período integral, e de 4 meses até 5 anos de idade aproximadamente.
E junto comigo ali na gestão, né, eu tenho um super apoio, que é a nossa Luana. Luana é assistente pedagógico da unidade, tem muitas habilidades com informática, com tecnologia. Então, uma das propostas que a gente vai apresentar neste momento é o trabalho da Luana, né, que por escolha dela, ela não quis vir apresentar, mas ela é que é ali uma peça fundamental nesse processo todo. Então, acho importante ressaltar isso, né, que não façam nada sozinho. Então, a prática que nós vamos apresentar inicialmente diz a respeito dos uma caixa de brinquedos sensoriais. Qual era o objetivo inicial quando a gente começou com esse trabalho, com esse planejamento? Era o de promover a regulação emocional e acalmar as crianças com o uso de brinquedos sensoriais, né? As crianças que a gente muitas vezes não conseguem descansar, dormir no momento. Sabemos que nenhuma criança é obrigada a dormir no CMEI, ela é convidada e se ela não quiser, ela tem o direito de um planejamento, de uma adequação, de uma proposta naquele momento, enquanto as outras crianças estão descansando, né. E também veio de encontro com uma necessidade que foi apresentada no nosso PIC, no Parâmetros de Indicadores de Qualidade de 2025, que uma fragilidade do CMEI era a poucos recursos, brinquedos, materiais pedagógicos, né, então a gente precisava ampliar essa construção. E a gente sabe que isso demanda de verbas, de várias coisas, vários fatores, então pensamos ali com o grupo em como fazer para melhorar essa questão, de ter mais brinquedos, mais materiais pedagógicos e adequação pedagógica, que é o que as nossas crianças necessitam. E aí veio a ideia, então, dessa construção de uma caixa de brinquedos sensoriais. Eles foram construídos na impressora 3D do CMEI. Na verdade, começou, né, o início ali do plano em 2025 com uma professora que era da permanência. Na época estavam trabalhando sobre um contexto ali de animais marinhos, e ela fez o primeiro polvo, né, na impressora 3D, foi atrás, buscou o projeto, e o polvo fez sucesso no CMEI, né, o polvo passou de sala em sala e todas as crianças gostaram. E então veio a ideia de ampliar, né, de não ficarmos só no polvo. Pensamos ali na questão dos brinquedos sensoriais. E aí estudamos sobre isso também, que os brinquedos sensoriais estimulam outras habilidades na criança, motor, cognitivo, a interação, a questão de sensibilidade sensorial, texturas, né? E nesse caminhar, nesses estudos, percebemos ali que a gente tinha um recurso muito grande nas mãos. Tínhamos a impressora 3D, que é, né, fornecido pela prefeitura, e fizemos então o projeto dos brinquedos sensoriais. E não só para crianças neurodivergentes, né, não só com a criança que tem o diagnóstico, mas para todos que necessitam. Porque a gente sabe que para se fazer uma intervenção pedagógica adequada, eu não preciso ter um diagnóstico, eu não preciso ter um laudo, eu tenho que ter a necessidade e a intencionalidade pedagógica, que é o mais importante, e é nesse movimento que os professores têm caminhado, né, nessas propostas de adequação no CBI. Com o fundo rotativo, a gente conseguiu comprar 2 rolamentos da impressora de filamento para a impressora 3D, que é o subsídio, né, necessário ali para fazer os projetos. E esse ano também ganhamos mais 4 rolos de filamento da prefeitura. A gente ficou muito feliz quando recebemos o material, porque é o que a gente precisa, né. E às vezes o recurso não é tão grande, é um pouquinho demorado, mas a prefeitura nos deu esse subsídio e a gente conseguiu então fazer essa caixa sensorial. Então aqui nós estamos apresentando um vídeo, né, que foi feito com as crianças do CMEI, usando esses brinquedos sensoriais de diferentes cores, texturas, formatos, os brinquedos com movimento giratório, que algumas crianças que estão no espectro do autismo se interessam por essa questão do movimento giratório, para regulação também emocional, se for preciso, né. Essa caixa sensorial, ela circula pelo CMEI, né, com todos esses brinquedos, e pode ser usada no momento do sono ou num outro momento que a criança necessite também. E olha quantas é o que eu acho uma riqueza, né, a gente vendo o vídeo, a criatividade dos brinquedos, porque eles são muito diferentes. Às vezes a gente já vai para modelos bem específicos, eles são muito diferentes, então fica até como sugestão, para quem tem aí, né, a unidade tem uma impressora 3D, fica como sugestão até esse cubo é infinito, né, que você tinha Uhum. comentado, é como se fosse um cubo mágico, porém infinito. Então a diversidade e todos pensando ali na necessidade de cada criança, é visível em cada brinquedo que a gente vai acompanhando no vídeo, a necessidade de cada criança. Tem aquele que gira, tem aquele que desmonta,
tem aquele que é articulado, então não é só um modelo de brinquedo, então foram vários, então realmente um estudo, qual que era a necessidade dessas crianças, então foram vários e ele circula pela unidade, e isso que é muito bacana, né? Às vezes a gente quer deixar só com as nossas crianças com deficiência ou só em uma turma, e não, ele é benéfico para todas Sim. as crianças. E isso que é bacana, né? A gente não faz o e deixa somente com essa criança. E ela também ter contato com outros brinquedos, né? Se o interesse dela é no que gira, mas a gente pode apresentar o polvo, a gente pode apresentar a estrela, e essa diversidade é muito importante. E pensando nas nossas crianças, nas propostas, a gente precisa ter uma diversidade, né, desses brinquedos. E não só um para cada um. Então, isso, assim, chama uma atenção, é muito bacana. Então, são várias opções para todas as crianças e pode ir alternando também, né? E quando a Débora traz essa questão do sono, muitas vezes a nossa criança ela tem essa dificuldade mesmo até dessa organização desse corpo, de pausa, de sentar um pouquinho. E esse brinquedo ele ajuda justamente nisso, né? Então essa criança ela tem esse momento de pausa. Às vezes ela não tem sono e tá tudo bem, mas ela precisa desse momento de pausa para esse corpo descansar. E aí esse brinquedo ajuda justamente isso. Fora que a gente está trabalhando, né? A questão da concentração, né, dessa criança, Sim. se o tempo de concentração dela é curto, esse brinquedo ela ajuda, né, nessa questão de ampliar um pouquinho esse tempo de concentração. Então eu tô encantada com o formato, a criatividade dos brinquedos. Daqui a pouco a Débora vai mostrar aqui pra gente, porque dá vontade, olhando o vídeo, dá vontade da gente já segurar, Débora, já pegar e já brincar. Eu trouxe a caixa, né, para mostrar aqui alguns brinquedos que foram construídos. Então, todos eles têm uma questão ali de textura, o som também, que atrai, né, as questões sensoriais das crianças. O polvo, a ideia inicial do polvo. Esse aqui foi um polvo que acabou o filamento, daí precisou fazer uma perninha de outra cor, mas foi bacana também, até para trabalhar a questão de conceito de diferenças e diversidade, né? O polvo fez sucesso, a gente teve que fazer vários polvos, porque, né, todas as crianças tinham interesse nesse brinquedo. Há um movimento giratório, né, que a gente falou ali da questão do rodar ali no dedinho, o barulho. E ele encaixa também, né? Então a gente Encaixa, olhando assim, aham. ele não é só, ele fica rodando, ele encaixa. E até a gente pensar, às vezes, nessa criança com rigidez cognitiva, que às vezes ela vai tentar girar e o brinquedo escapa, né? Que pode causar uma desregulação. Aqui não, ele encaixa e a criança ela vai girando. Então, isso também é uma observação, uma atenção, né? Dependendo da criança. Então, ele encaixa e ela pode ficar ali rodando. Isso. Muito legal. Aí esse também, esse é bem gostoso. As crianças gostam de explorar. Na verdade, a gente fez assim com várias cores também, né? Porque o projeto, na verdade, ele é esse e essa parte redonda, mas a gente misturou, né? Os projetos para ficar colorido, para ficar mais interessante para as crianças também. Esse também. Estrela, gente, ela é Muito bacana, né? o movimento que ela faz Chama atenção. chama né? atenção, porque ele é muito diferente. E essa que é mais clara, aqui, as cores dela, né? Ela é toda coloridinha aqui, são vários tons. Então ela faz como se ela mesclasse as cores, fora o barulho também é um barulho diferente, né? Não é um barulho do cotidiano das crianças, é um barulho muito diferente. Isso. Tipo, E essa foi feita, né, com filamento branco, e daí a professora que fez as ranhuras aqui com canetão, com canetinha permanente, para dar essa questão do colorido, né? muito legal, o movimento muito legal. Isso. E aí é sucesso, gente. É um material acessível que a gente tem, né? Os recursos que a prefeitura nos subsidia, a SME, então é possível. Ele ali até pensando no encaixe, né? Muitas crianças gostam dessa questão Sim. do encaixe, ele sobe certinho. Essa é a cobrinha também, ela é toda articulada, ela tem a linguinha, gente, as crianças adoram essa linguinha dela. Esse Muito articulado bacana. deve fazer sucesso, esse aqui. E a linguinha dela mesmo. Muito É. legal, gente. A lagartixa, né, que são os articulados, e aí de acordo com o contexto, com a proposta, né, essas são algumas sugestões, mas é possível fazer muitos brinquedos sensoriais de acordo com o interesse, com a intencionalidade do professor naquele momento. Vou mostrar o cubo infinito aqui. Esse cubo também ele é muito legal, que é o que, né, tava aparecendo ali, uns que tava aparecendo no vídeo, que ele é infinito, então ele tem várias possibilidades. Vai encaixando e ele não, você vai fazendo várias formas com ele.
Então é muito legal as várias possibilidades de encaixe, de forma que ele vai tomando. Muito legal, gente. Olha quantas É. ideias, quantas sugestões para vocês fazerem na amizade de vocês. Enfim, né? Aí Muito vai da bom. criatividade, que os professores têm bastante, por sinal. Um desse também, essa é uma outra opção. Esse aqui também foi pintado com Uma caneta caneta permanente, aham. das cores As também, cores, um aham. movimento diferente. Que ele faz vários movimentos, ó, esse aqui ele faz assim, e a bolinha que tá no meio ali, ela também gira, dá pra girar só ela. E é isso que a gente precisa, de recursos possíveis, acessíveis, né, ao professor, à unidade. Nem sempre a gente consegue comprar grandes coisas, mas a gente consegue desenvolver materiais pedagógicos de qualidade com os recursos que nós temos na E o unidade. diferencial, né, esses recursos aqui, eles foram criados pensando na necessidade de Uhum, cada criança, diferente de quando às vezes a gente compra um brinquedo. A gente pensa também, uhum, porém às vezes a gente mas ele poderia ser de uma outra forma, e com a uhum. impressora 3D ela dá No justamente essa interesse da possibilidade. criança, Aí a gente né. consegue criar para a criança, Uhum, tanto na cor, na questão do movimento, né, qual uhum, é o interesse do movimento ali daquela criança. Então realmente você personaliza uhum. para a criança, isso que é muito bacana. Isso. E usando a impressora 3D justamente para fazer pensando nas nossas crianças com deficiência e nas crianças sem deficiência também. Então é um recurso, assim, muito rico, Sim, né, e faz a questão da adequação até ao currículo da educação infantil, de trabalhar a questão dos contextos, de ter significado para a criança, de não ser um brinquedo aleatório isolado. Então eles sabem o porquê do povo, porque eles estavam trabalhando uma questão lá sobre os animais marinhos, todo o contexto preparado com as crianças. E às vezes elas vão onde fica a impressora 3D, as crianças lhe perguntam: "O que está saindo?". Elas já sabem que lá a gente está produzindo brinquedos, materiais, ficam curiosos e querem lá ver o processo, e a gente mostra esse processo Uhum. para ela se sentir pertencente dessa construção, né. E ela participa e, ó, isso é significativo para ela. Sim. Ela tá vendo como Uhum, que nasce, como que se constrói, né, desde o início, como que veio o povo, uhum, a estrela, e ela participa. E quando a gente fala de experiências significativas, é uma experiência que é uhum, significativa para a criança. Ela estará acompanhando tudo isso, então ela sabe que foi algo criado ali, em uma impressora 3D, e que depois ela vai poder brincar. uhum. Então olha a experiência que essas crianças estão tendo, que muitas vezes elas não têm fora. Exatamente. Estão tendo na E além unidade. disso, né, as crianças hoje estão, assim, muito antenadas à questão de tecnologia, então a aprendizagem criativa, o mão na massa, isso tudo faz parte do nosso currículo e a gente consegue transformar do currículo para a prática, né, porque isso que é o mais importante, conhecimento teórico aliado à prática é que vai fazer a diferença lá no desenvolvimento das nossas crianças, então Exatamente. bem Olha bacana mesmo. quantas ideias para vocês aí depois olharem com mais calma depois para retomar o vídeo aí, tirar um print dessa tela, porque tem muitas, muitas inspirações aqui para vocês, de verdade. Lindo, lindo. Parabéns de verdade, Débora, pelo trabalho de vocês, porque lindo, lindo mesmo, é encantador. Ah, obrigada, né. Aqui a gente tem uma mensagem. Isso. A gente colocou ali, né, alguns pensamentos, né, que eu penso a respeito da educação inclusiva, que se a criança não consegue aprender da forma como a gente está ensinando, é hora de repensar a forma do nosso trabalho, do nosso planejamento e pensar em ações, estratégias, adequações para que essa criança consiga aprender, desenvolver, né. A gente sabe que todo mundo é capaz de aprender, isso é um dos princípios da educação inclusiva, todos podem aprender se a gente respeitar o seu tempo, a sua condição, a sua necessidade e oportunizar isso de diferentes formas. E a questão da afetividade, né, como dizia ali o Valon, que é tão importante para as questões socioemocionais. Nenhuma criança consegue aprender se ela não tiver um bom vínculo com o seu professor. E isso leva um tempo, né? O professor conhecer a criança conhecer o professor perceber as necessidades e, a partir dessas necessidades, fazer o seu planejamento, as adequações. E isso é construído, né? Não é imediato, não é no primeiro dia, não é na primeira semana. É um tempo considerável e tem que envolver todos dentro do CMEI, dentro da escola, enfim, na instituição, porque o professor sozinho ele não vai conseguir, ele também precisa ser acolhido em muitos momentos. Então a gestão precisa acolher esse professor, ajudá-lo, orientá-lo, né? Porque a gente sabe que a demanda dentro das salas está grande, cada vez mais crianças com diferentes necessidades e o professor tem que estar ali, equilibrando, mediando e atendendo todas essas demandas. Então ele também precisa de formação, de orientação, de suporte, não só a criança
criança e as famílias, gente. As famílias eu acho que é muito importante a gente trazer para nós essa comunicação clara, efetiva. A maioria das dificuldades a gente consegue sanar quando a gente conversa com a família, quando a gente faz aquela reunião, a gente chama de reunião multidisciplinar, né? Que vem a mãe, vem o professor, a pedagoga, quando tem lá o AE, às vezes o AE também comparece para acompanhar, e a gente consegue alinhar ações, estratégias. Ah, não consegue dormir dessa forma, mas consegue dormir dessa forma. Não come desse jeito, mas come com um pratinho específico. Então a mãe traz o pratinho para ajudar, para a gente tentar, né? Tem uma criança lá que não toma água no copo do CMEI, mas ele toma no copo dele. A gente descobriu isso numa conversa, que em casa ele tomava água naquele copo só. Então traz o copo para o CMEI. Então são ações, são adequações feitas no dia a dia que a gente vai descobrindo aos poucos. Não existe mágica, não existe fórmula, mas é possível, né? Se a gente... Exato. E muitas questões aqui, e uma delas, né, eu diria muito importante que a Débora trouxe aqui pra gente, é conhecer, né, nessa criança. Quando ela fala do afeto, criar um vínculo, isso leva um tempo. Então, justamente essa paciência por parte do professor de conhecer essa criança, que muitas vezes é um espaço novo para ela, né? A professora é nova, as crianças ali é tudo novo, então ela talvez vai precisar de um tempo maior para conhecer. E esse professor também, porque criar um vínculo, ele leva um tempo. Então, dar esse tempo para essa criança, trazer essa família, que é ela que vai trazer essas informações sobre a criança, como você comentou do copo. Então, a gente precisa trazer essa família, que muitas vezes está fragilizado, né, na questão de uma jornada aí com essa criança. Então, trazer essa família, porque tudo isso que a gente planeja, conversa com a família, é para chegar até a nossa criança, né? A gente planeja, pensa nas nossas crianças. Então, trazer essa família é justamente para que a gente pense no bem-estar, no que é melhor, para deixar esse ambiente o melhor possível para que ela se sinta pertencente. Então, trazer a família é muito importante. Esse projeto, a gente vê que é um projeto que traz a família para a unidade, né? Para que a família também saiba, às vezes, desse trabalho da impressora 3D, que a unidade está realizando. Então, é dar esse tempo, muitas vezes, também para criar esse vínculo. Então, a gente não consegue criar esse vínculo, a gente não consegue chegar até essa criança e realizar um projeto desse, saber qual que é o interesse, qual que é o movimento, qual que é o copinho, como que ela come, como que ela dorme. Então, a gente precisa desse trabalho em conjunto e de toda a unidade, porque como a Débora colocou, toda a unidade tem que estar envolvida, por quê? Independente dessa criança ter deficiência ou não, ela é da unidade. Está somente ali separada por turmas, nas turmas de M1, berçário, pré, mas ela é de toda a unidade. Então, todos têm que estar ali acolhendo todas as crianças e todos os professores também, que também é um grande desafio para a gestão, acolher esse professor também. Então, nesse projeto, todos deram as mãos. Então, foi a ideia, começou com uma professora, mas todos abraçaram e se apoiaram, porque é para o bem de todas as crianças, né? Ele foi benéfico para todas as crianças. Então, parabéns, Débora, de verdade. Nós vamos ter mais uma convidada do CMEI aqui, mas eu já agradeço a Débora por mostrar esse projeto aqui, que foi tão importante para a gente, essas sugestões e ideias maravilhosas dos brinquedos. E agora nós vamos chamar a nossa próxima convidada. Então, aqui, a nossa próxima convidada, a professora Jennifer, que também é do CMEI Milton Luiz Pereira e vai apresentar também uma prática também utilizando, né, os demais recursos e vai contar um pouquinho da prática dela na unidade para a gente. Jennifer, seja muito bem-vinda. Né? Obrigada. Grande prazer ter você aqui compartilhando. Agradeço por você estar aqui hoje compartilhando a sua prática, que vai ser um momento muito rico, né? Temos muitos professores acompanhando a formação. Então, acho que vai ser um momento assim de partilhar muito rico para os nossos professores. Fique à vontade. Obrigada. Agora, Primeiramente, né, quero agradecer a todos vocês, agradecer a minha diretora Débora, por estar aqui hoje, vim compartilhar, né, das minhas experiências, das minhas vivências lá do CMEI Milton Luiz Pereira. então, pode compartilhar com a gente. Gente, todos ansiosos depois da caixa, né? Agora todos ansiosos. Então aqui, inicialmente, eu gostaria de apresentar a vocês a Rafaela. A Rafaela, ela é uma criança que tem uma doença rara, o nome da doença é síndrome de Turner. Ela é uma criança ela é uma criança não verbal, porém ela consegue se expressar muito bem. Ela consegue se expressar ali por meio de apontamentos, a expressão, né, facial, corporal. E diante de tudo que foi apresentado aqui sobre os brinquedos sensoriais,
vimos a necessidade de confeccionar alguns brinquedos para a Rafaela. Como vocês podem ver ali na imagem, temos garrafinha, chocalhos, brinquedos de apertar, né, de encaixar. A Rafaela, ela demonstrou muito interesse nos brinquedos da impressora que foram feitos, né, na impressora 3D, e partindo disso, tivemos a ideia de confeccionar, né, para a gente ter em sala mesmo. Algo que me chamou a atenção, Jennifer, e fica também importante a gente ressaltar, você comentou que a Rafaela não é verbal, E mas ela se comunica de outras formas, e vocês perceberam isso. E às vezes a dificuldade, né, que a gente percebe, muitos professores, é quando a criança não é verbal. Ah, então como que a gente faz? Ela se comunica, só que de uma outra forma. Isso, ela se comunica com apontamentos, ela tem uma expressão facial muito forte, né, então a gente no olhar para ela, a gente já consegue identificar ali, né, o que ela quer, o que ela precisa. Os O colegas também. o professor observador, né. Isso, o Olha, olhar atento, né, dentro da sala com a criança ali. exatamente. E mesmo assim, vocês conseguiram também observar o interesse dela, Isso, né. partindo dos brinquedos sensoriais que foram feitos da impressora 3D, a Rafaela, ela demonstrou muito interesse, né, nesses brinquedos, ali ao manusear, ao apertar. Então, eu e a professora Daiane, a gente teve a ideia de confeccionar alguns outros brinquedos, né, partindo disso, confeccionamos, brinquedos ali com materiais recicláveis mesmo, com materiais que já tínhamos no CMEI, materiais que também que foram comprados, né. E a importância dos recursos, né. Ah, vocês ofertaram para ela. Ah, às vezes a gente: "Ah, eu não sei qual que é o interesse da criança". Mas eu preciso ofertar. Então vocês Sim, ofertaram para ela e já viram esse interesse, né, ali a gente pode acompanhar no slide ali essa questão de proporcionar experiências sensoriais, é exatamente isso, isso, é proporcionar essas experiências para as nossas crianças, porque se a gente não proporcionar, como que a gente vai descobrir, isso, saber do que eles gostam, né? isso. Até ali nos momentos, né, de autorregulação, esses brinquedos eles funcionam muito, né. Ajudam ali nos processos de da emoção, cognitivos, né, da criança também. E ela consegue ali, né, está se Isso. regulando, o brinquedo ajuda ela a se regular, ela consegue participar mais ativamente por Isso, mais tempo ali naquela proposta, né. Muito bacana. E aí os materiais ali são garrafinhas com glitter, né, que isso, você já com água contou. colorida, brinquedos de apertar, de encaixe. O que ela gosta muito também, brinquedos que se movimentam, né, ela tem muito interesse, aí também E é bacana que são recursos que nós temos, isso, né, na unidade ali, né, garrafa, que nós temos no nosso dia a dia. Então são recursos que eles podem virar brinquedos e sim, sensoriais também para as crianças. Então esse olhar atento para os materiais também não estruturados, né, às vezes que a gente olha ali, como que a gente poderia fazer? Mas uma garrafa, simples garrafa, que para a gente pode ser simples garrafa, mas é um recurso pedagógico, sim. né, a gente conseguiu colocar ali na proposta unindo com outros, materiais. Então, olha o olhar do professor, esse olhar observador que nós já conversamos nos encontros anteriores, é justamente isso. É observar essa criança no brincar, nas propostas do dia a dia e ver como que eu posso ampliar, como que eu posso fazer para que ela participe ativamente, né, ampliar ou essa mediação com as outras crianças para que ela esteja junto também. Então, esse olhar observador a todo momento ali é muito importante, né, do professor. E aí, como vocês pontuaram ali, né, nessa questão de adequação, que não foi somente de um material, houve toda uma organização, então, dos espaços, ali do professor, da participação das outras crianças, nesse espaço, né, externo, o espaço interno, porque às vezes a gente pensa muito na proposta dentro da sala, mas a gente também pode fazer propostas Fora fora da sala. da sala também. A gente fica às vezes muito preso ali àquele espaço e às vezes a gente precisa sair com as nossas crianças, né, esse Isso, desemparedar não é somente esse brincar livre, mas essa proposta ir para o espaço externo, né, às vezes sim. a gente tem muitas crianças que precisam estar nesse espaço externo e mediar essa interação, então podemos fazer como? Vamos levar essa proposta
para fora da unidade ali, né, nesse espaço externo. Então essas falas direcionadas ali à criança com deficiência também, né, eu acho que olhar, mesmo que essa criança não seja verbal, mas a gente vai olhar para ela, a gente vai Sim. continuar conversando, porque a gente também está estimulando essa fala, né, não é porque ela não é verbal que nós vamos conversar com ela. Sim. E assim, Suelen, durante os momentos, né, lá com a turma, as crianças mesmos demonstraram interesse em saber mais sobre a Rafaela, sabe? Fazendo perguntas, o porquê a Rafaela não fala, o porquê a Rafaela, né, tem as suas características físicas. Então, percebemos a necessidade, de estar, né, ali compartilhando com as crianças, ensinando, né, porque é uma coisa que eles precisam aprender, né. Ainda mais na primeira infância, né, essa Isso. empatia, esse olhar para o outro. E por que não mostrar para as nossas crianças que nós temos outras formas de comunicação, né, com Sim. o corpo, por gestos. É o momento da gente trabalhar também esse respeito com as nossas crianças, né, olha Isso. como é importante, eles estarem convivendo todos juntos, né, essas crianças estarem ali, né, essas nossas crianças com deficiência estarem presente. Olha a oportunidade da vivência, do que elas estão construindo, essa relação umas com as outras, essa Isso. relação com o outro, esse Uhum. respeito, né, a gente elas vão levar para a vida. Isso. Então a importância delas estarem juntas, delas estarem convivendo, do professor estar mediando essa interação, não estar ali só, né, então foi uma oportunidade de vocês incluírem a Rafaela junto com Junto as com outras as outras crianças, né. crianças, exatamente. Então, extremamente importante. E quem faz todo esse trabalho da mediação é o professor. Então, ter esse olhar, essa proposta, vocês viram que era um excelente momento para incluir, para eles entenderem um pouquinho mais sobre a Rafaela, porque que ela não era verbal. Então, olha que momento rico, né, que as professoras, elas observaram ali de incluir através de uma proposta, tudo por meio de uma observação. É que a gente tem um videozinho Ali desse temos um momento. vídeo, aham, de um momento ali que Uhum. foi preparado na sala de referência. Esse ele é um cantinho, em que a Rafaela fica muito, sabe, ela gosta muito de ficar nesse cantinho. Temos umas almofadinhas ali. Uhum. Esse foi um dia em que algumas crianças estavam na parte externa, outras estavam na parte interna, e esse grupinho ali, né, livremente preparamos, né, claro, ali com Uhum. os brinquedinhos da Rafaela, e logo já chegou ali os outros coleguinhas para poder, né, se incluir ali e brincar com a Rafaela. Olha a organização do espaço ali junto, né, e eles interagindo com ela. E a gente Sim. percebe ali no movimento do corpo dela que ela está feliz. Então, olha, ela está demonstrando que ela está gostando desse momento, que ela está feliz em estar ali junto com as crianças. Então, ó, já é um momento que, ó, ela gostou. Então, que Sim. seja a proposta ali, ela está comunicando com o corpo que ela gostou, né? Ela está se sentindo Sim. pertencente nesse momento da proposta. Esse é um outro momento, né, Uhum. que aí eu estou ali com ela, compartilhando, vivenciando das Junto ali, né, experiências fazendo junto ali com ela. uma mediação, né, quando a gente Sim, fala desse professor, sentar no chão, estar junto com junto à essa criança, criança. apresentando o material para ela, que muitas vezes a gente precisa mostrar como que eu brinco ali com essa garrafinha, com esse brinquedo Sim, ali da impressora 3D, eu preciso mostrar. E é isso, é sentar junto, né, esse é o professor brincante, o professor que observa, o professor mediador, precisa estar junto, né, e não somente ali de longe olhando, preciso sentar e estar junto, mostrar para que qual que é o objetivo da nossa mediação. É para que essa criança ela faça sozinha lá na frente, né, então para que depois essa professora possa ali olhar mais de longe, porque ela vai estar conseguindo sim, brincar com determinado brinquedo sozinha, né, esse momento é um trabalho de autonomia exatamente. com a criança. E um espaço organizado também, que a gente precisa pensar muito na nossa sala de referência, como que está organizado esse espaço, Um é espaço pensado para o adulto ou é pensado para a criança? Sim, um espaço organizado, pensado, planejado, né, para Sim. eles. Com certeza. E aí, ó, passando essa mediação, ali elas brincando juntas, Sim, né, esse brincar que a Rafaela tá brincando, mas nós sabemos, né, a professora sabe a sim, intencionalidade pedagógica desse brincar, o que está sendo trabalhado, as habilidades, né, que estão sendo trabalhadas com a Rafaela nesse momento, porque as crianças para elas estão sempre brincando, mas nós sabemos a nossa intenção com esse brincar,
o que elas estão desenvolvendo, né, as habilidades que elas estão se desenvolvendo, porque brincar também é uma habilidade que precisa ser Sim. desenvolvida. E será que todas as crianças, elas sabem brincar, elas desenvolveram essa habilidade? Muitas não. Então a gente precisa sentar junto e ensinar as crianças a brincar também. Aí são mais espaços, né, Então, essas propostas eu trouxe para vocês, né, que são referente ao projeto sobre as diferenças que a gente fez lá no CEMEI, com as crianças. As crianças puderam fazer ali, né, seus corpos, tivemos momentos também que eles utilizaram o espelho como referência, né, nos momentos de conversa ali para poder, falar sobre as suas características, a características dos outros, né. Então, agora nós vamos conhecer a turma do pré-único do CEMEI Milton Luiz Pereira. Então esse é o livro da turma do pré-único. O pré-único ele é composto por 32 crianças e 3 professoras. Aqui as crianças puderam, né, fazer o seu desenho, seu autorretrato. Cada um tem seu nome. Uma cor de pele. Suas cores preferidas. Sua comida preferida. Suas brincadeiras preferidas. Seus brinquedos diferentes. Sua família. Um passeio especial. Fico feliz quando. Mesmo assim, temos algo em comum. Somos todos amigos e respeitamos as diferenças. Esse, então, é o livro da nossa turma. Às vezes a gente coloca uma rotina, visual, vai fazer uso de uma rotina, só que aí a gente percebe que a criança não se enxerga, ela não se vê naquela imagem ainda. Então a gente precisa fazer um trabalho de identidade. Isso. E aí eu tenho que fazer só com a minha criança com deficiência? Não. Hum. Assim como no projeto, né, da unidade das professoras, foi com todos, porque todos precisam se Isso, conhecer. foram incluídas ali todas as crianças, né, a gente fez com todas participaram ativamente das propostas. E é muito importante, né, incluir todas. A gente fica: "Vou fazer só com a minha criança", não, eu vou fazer com todas, porque esse benefício, né, todas vão se beneficiar dessa proposta de identidade. E o quanto é importante eles se reconhecerem ali, né, olhar no Isso. espelho, como que é o meu cabelo, como é o cabelo do outro colega, né, outro. o meu tom, os meus olhos, a minha boca, o meu nariz, eles precisam, né, isso é uma questão de eu me conhecer, quem sou eu, né, então quem é a Rafaela? Sim. Né, quem é o Pedro e Eles quem é a precisam Júlia. entender, né, Suelen, que cada ser, né, tem suas características, suas particularidades. Então, por meio dessas propostas, né, que a gente tentou. E que todos somos diferentes, Sim, né, todos somos todos diferentes. somos diferentes. Muito bacana. E aqui a observação, né, a sua observação enquanto professora, né, o que que você percebeu, assim, ressaltou aos seus olhos, Jennifer, nessas propostas? Então, eu coloquei ali, né, que as propostas que foram desenvolvidas, elas possibilitaram vivências inclusivas, nas quais todas as crianças participaram juntas, favorecendo ali o acolhimento, o afeto, a empatia e o respeito, né, às individualidades de todos. A convivência também com a criança, com a Rafaela, né, que tem a síndrome rara, ela contribuiu muito, né, para que todos ali compreendessem, que a criança tem suas características, tem suas necessidades, suas particularidades, né. E eu percebi aqui, tô vendo aqui, que a Jennifer também trouxe, alguns brinquedos que são da Rafaela, Isso, Jennifer? são da Rafaela, posso pegar? Pode pegar pra mostrar São pra da gente. Rafaela. Hoje eu trouxe aqui os preferidos dela.
Esse aqui, ele é de apertar, né, e daí ele faz ali as Legal. voltinhas, tem glitter, ele é um Esse gelzinho ele foi dentro. feito com é um plástico esse É um aqui? plástico, aham. Ah, Aí trouxe também uma simples esponjinha olha só, de maquiagem, né, que é fofinha, ela que às vezes a gente nem manuseia. observou, né, não percebeu, porque pode ser um Sim, e recurso pode, né, e sensorial é, né, ali. um recurso, uma ferramenta, né, Olha só que sensorial. bacana. Temos esse aqui também, que ela consegue encaixar aqui, tirar e encaixar, tanto de um lado como do outro, vocês podem ver, né, Bem apertar, colorido, né, né. também. E temos também essa capivara, que a professora comprou para a Rafaela, e ela é um grude também com essa capivara aqui, ela é bem pesadinha, ela tem bolinhas, né, dentro, ela é um brinquedo bem sensorial. Nossa, e bem, quando a gente aperta, vai sentindo toda O fofinha, vai corpinho apertando, vai dela, sentindo assim. né, você Aí sente o sente a patinha, corpinho, as as orelhinhas, orelhas. né, o focinho, porque ela sente esse material também, né, toda essa textura da capivara, e até a gente pensando em crianças, né, com baixa visão, crianças cegas, ela Que consegue conseguem sentir sentir. todo o corpinho aqui da capivara, o olhinho. Muito legal, nossa. A gente amou esses brinquedos, eu também amei esses brinquedos da Rafaela, dá vontade de ficar pegando ali e apertando, porque não são só as crianças, nós gostamos de Sim, apertar. Somos sensoriais também, né, esse de questão de apertar. E dessa questão da regulação emocional mesmo, né, da calma, então pensar em sim. quais brinquedos, né, Quais seriam brinquedos, quais importantes ali. momentos, né. Exato, né, qual o momento é o momento certo para que eu oferte esse Sim, brinquedo, né. Tudo isso parte dessa observação desse isso. professor que criou um vínculo, né, precisou de um tempo, criou um vínculo com essa criança, conheceu as suas especificidades. E percebam que, independente da síndrome da Rafaela, tudo que a gente está sendo falado aqui foi olhar de uma professora para a potencialidade da Rafaela. O que que ela gosta? Ela não é verbal, mas ela se comunica com o corpo, Muito ela bem. aponta. Isso é olhar para a potencialidade. Esse é o nosso olhar inicial sempre, porque a dificuldade a gente sabe, ela está muito clara num documento. Mas e o que a Rafaela sabe? Então foi essa a pergunta que foi feita pelas professoras. O que que ela sabe? O que que ela gosta? Né? Então esse é o nosso ponto de partida. E agora a sua reflexão, né? O que que, né, durante todo esse trabalho, conhecendo a Rafaela, o que que ficou para você, né, Jennifer, enquanto professora, Uhum. essa experiência com a Rafaela? A reflexão que eu tive, né, durante essa prática, foi que ela evidenciou que a inclusão acontece em pequenas ações do cotidiano, no olhar atento do professor, nos momentos, na escuta sensível e na valorização de cada criança como única. Eu gostaria, né, é muito importante, né, muito bacana, escutar isso da professora, né, o que que foi importante, né, estar junto com a Rafaela, porque também é desafiador, nós não estamos aqui para romantizar a inclusão, Sim, é desafiador, mas olhar ali e ver que ela está tendo essa oportunidade de experimentar muitas coisas, vivenciar de muitas viven coisas, né, e estar junto, isso ensina muito a ter um outro olhar. Ah, não é verbal, como se comunica? Ampliar esse olhar enquanto professor, né, então e ver as crianças também tendo essa oportunidade, né, de olhar a Rafaela ali, Sim, né, o potencial da Rafaela brincar de junto. Então olha o quanto é rico. Então é justamente isso, né, trazer os professores aqui nessa formação para estar falando para vocês das práticas é justamente isso, que a gente sabe que não é fácil, é desafiador, mas que é possível. E a gente sim, precisa tentar, e não é só uma vez, a gente vai tentar várias e várias vezes, né, porque eu acredito que foram muitas vezes, muitos brinquedos que sim, vocês sim. disponibilizaram para ela, Vários tentaram mediar momentos. esse vínculo, foram vários e vários momentos, né, não Sim, foi só o momento, né, foram vários, e aí que a gente tem essa prática linda, né, então eu queria, agradecer, né, por você estar aqui hoje, parabenizar o seu trabalho, né, de toda a equipe, da sua colega lá na sua sala de referência que acompanha, porque é um trabalho em equipe, é em sim. conjunto, é as 2 darem Nada as fazemos mãos juntas, né. exatamente.
É porque a gente é uma família dentro da unidade Sim. ali, então a gente precisa estar junto e acreditar e apoiar a nossa colega também. Então foi um trabalho lindo, eu tenho certeza que a Rafaela se sente extremamente pertencente, né, nessa unidade. E é claro, ali nos vídeos, ela mesma mostrando pra gente que ela tá feliz, que ela se sente pertencente. Então, parabéns, Jennifer, pelo trabalho, né, parabéns à diretora Débora, toda a equipe do CMEI que fizeram esse trabalho lindo. Essa é a nossa intenção, justamente essa, que o professor esteja aqui para compartilhar outras práticas, sugestões que vão com certeza contribuir muito para o planejamento, para o dia a dia de vocês aí na unidade. Muito importante esse partilhar, esse momento que nós estamos tendo aqui hoje. E um convite também para vocês, né? Hoje é o nosso último encontro dessa formação, mas nós temos outras formações também. Então eu te convido a mirar a câmera do seu celular e acompanhar as outras formações que nós temos sobre inclusão na educação infantil no canal da ISME. Então são formações que vai ajudar muito na sua prática pedagógica, são mais sugestões, né, passo a passo de várias, adequações pedagógicas possíveis que você pode realizar aí na sua unidade. Então, hoje foi o último encontro dessa formação, mas nós temos outras formações, então fica aí o convite para vocês. Eu agradeço, vocês estarem acompanhando todos esses encontros, estarem junto comigo, acompanhando cada prática linda de todos os professores e todos os nossos convidados que nós tivemos aqui o prazer de conhecer e acompanhar a prática pedagógica, aprender um pouquinho com cada um deles e nos vemos nas outras formações. Tchau, tchau, professores.